Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, eu quero iniciar com você. É o texto que nós vamos usar como base. Depois eu quero então fazer uma breve caminhada com você no texto do capítulo 28 inteiro, para que a gente pontue então algumas coisas que sejam fundamentais para a gente, ou que são fundamentais para a gente. Se você não estiver com Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Quero ler então versículo 18 ao 20 com você. Depois eu quero orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude aqui, nos instrua, nos direcione. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar então, mais uma vez? Nos ajuda aqui, Senhor. Nos instrui. Nos dá a iluminação do Teu Espírito, para entendermos com o coração, com a alma, a Tua palavra, e que essa palavra transforme nossa vida, ilumine cada um de nós, nos guie no Teu caminho, na Tua vontade, na Tua direção para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém. No domingo passado nós iniciamos esse assunto do discipulado e conversávamos aqui, comentamos aqui como que o discipulado envolve esse caminho que Jesus iniciou com seus discípulos, e nós vimos o exemplo de Lucas escrevendo o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, para que uma só pessoa, para que Teófilo pudesse entender, aprender, absorver, captar plenamente ou aprofundar o conhecimento de maneira mais profunda possível naquilo que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor Jesus revelou em sua própria palavra a respeito de si mesmo. E nós então pontuamos como que esse discipulado precisa ser uma realidade, ou é uma realidade incondicional na vida de cada um que pretende, que deseja, que tem de fato o interesse, a consciência de que precisa se parecer mais com Jesus, de que quer caminhar com Jesus, de que quer fazer a vontade de Deus. Hoje nós então chegamos aqui nesse texto que é um texto que se tornou clássico, né? Quando se fala sobre discipulado. Todos nós aqui já devemos ter ouvido falar alguma coisa sobre esse texto, algum sermão sobre esse texto. O fato é que ele é colocado então como esse versículo que é o básico, ou a base para a grande comissão, para o ensino do discipulado, como fazer o discipulado. Eu queria então perceber com você algumas coisas anteriores a esse último momento do Senhor Jesus aqui com os seus discípulos, e voltar com você até o início do capítulo 28, para que então, fazendo essa caminhada aqui no capítulo inteiro, a gente pontue algumas coisas sobre esse texto que nós lemos aqui então. Volte comigo então ao início do capítulo 28, e observe
o que essa história, o que esse contexto traz para mim e para você, o que ele nos ensina, o que ele fala para nós aqui. Mateus inicia o capítulo 28, narrando para a gente a seguinte questão. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Você já está aqui introduzido no contexto. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus havia sido sepultado, morto e sepultado, e ao terceiro dia agora, um anjo desce do céu, há um barulho, um estrondo imenso, quando esse anjo desce, um terremoto, um grande terremoto acontece, e a pedra do sepulcro é removida, e esse anjo se assenta nessa pedra, esperando então as duas Marias chegarem ali. Mas há algo que é muito importante a gente pontuar isso aqui, que é, elas duas foram até esse sepulcro. Que pessoas não vão visitar sepulcro para que elas possam se alegrar ali. Quando pessoas vão visitar sepulcro, elas visitam o sepulcro para lamentar o que aconteceu, para chorar a morte de alguém, para lembrar do quanto era bom quando esta pessoa estava entre elas. As duas Marias aqui estão indo lembrar-se, estão indo lamentar, estão indo dar total vazão, total abertura para o sofrimento que elas estão passando. Elas não estão ali tentando fazer de conta, elas não estão ali tentando esquecer o que aconteceu, mas ao terceiro dia elas estão indo ali para ver o sepulcro aonde o Senhor delas havia sido sepultado. Há uma caminhada inteira, e eu quero entender, e partir de um pressuposto aqui, que o entendimento claro dessa obra de Jesus e da própria ressurreição de Jesus só veio ao coração e à mente dos discípulos de maneira total após a ressurreição de Jesus. Mas enquanto ele estava morto, eles sofriam e sofreram como se tudo aquilo houvesse sido dissipado, acabou, passou. Aquele sonho tão maravilhoso, aquela época tão maravilhosa, aqueles dias tão esplêndidos, tão profundos, tão marcantes para a vida deles, aqueles dias tinham passado, tinham acabado. E o texto de Lucas nos mostra o quanto que esses discípulos foram tendo a revelação mais profunda de toda essa obra, quando o próprio Senhor Jesus aparece para eles e começa a explicar para eles todas as Escrituras e mostrar que todas as Escrituras, Velho Testamento inteiro, elas anunciam sobre o Senhor Jesus Cristo. É sobre Ele que as Escrituras relatam, que as Escrituras nos revelam. É sobre Jesus Cristo que toda a palavra de Deus está falando, revelando, apontando para mim e para você. Lembrando-se então, aqui vale pontuar, que como pontuamos no domingo passado, discipulado ou o caminho do discipulado é mostrar, é caminhar com alguém para revelar cada vez mais a plenitude do Senhor Jesus Cristo a essa pessoa por meio da sua própria palavra. Não é dominar pessoas, não é adquirir o domínio sobre alguém ou responsabilidades legais sobre alguém, mas o discipulado é caminhar com alguém de maneira que essa caminhada possa apresentar Jesus Cristo cada vez e cada dia mais, de maneira que, conhecendo a Jesus Cristo cada dia mais, cada vez maior, cada vez mais profundamente, a pessoa possa então ter a transformação em sua própria vida que vem do Senhor Jesus Cristo e não de nenhum outro artifício, nenhuma outra técnica, nenhum outro método, nenhum poder de persuasão pode trazer para a vida de alguém.
Não há mudanças, não há transformação no coração, no mais íntimo, no ser de qualquer indivíduo, se não for por meio do caminho do discipulado que revela Jesus, a caminhada com Jesus e absolutamente nada mais. Mas essas duas Marias, elas estavam indo então contemplar ali uma bela história que havia se findado. Acabou. E elas estavam indo ali chorar a morte, lembrar da vida do Senhor Jesus, das palavras que talvez elas estivessem lembrando no momento, mas elas estavam indo sofrer, abatidas, como todos os outros discípulos, debaixo de um certo medo do que ainda poderia acontecer com eles por causa de Jesus ainda, porque dentro de toda Roma já havia sido espalhado, e a fama de Jesus já havia se espalhado por ali. E eis então que Deus envia um anjo que falará com essas duas mulheres. O texto no versículo 3 diz que o aspecto era como um relâmpago e as suas vestes eram alvas como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas ficaram em estado de choque com aquilo que estava acontecendo e que eles estavam vendo. Mas o anjo dirigiu-se a quem? Aos guardas? Não. Dirigiu-se a elas duas. Dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Eu sei que vocês vieram aqui procurar por Ele. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Em outras palavras, o anjo está dizendo a elas: alô? Lembram? Ele já havia falado sobre isso. O anjo estava dizendo a elas: ei, por que vocês estão vindo aqui? Estão esquecidas? 3 dias depois, ele ressuscita nessa história inteira. O que é que vocês estão vindo fazer aqui? Vinde ver onde ele jazia. Veja, o anjo ainda as leva para que elas tenham a prova visual de que o que Jesus havia dito de fato aconteceu. O anjo está indo encontrar o coração dessas mulheres, o centro delas, de maneira que elas não tenham mais nenhuma resistência ou nenhuma oscilação naquilo em que elas um dia haviam crido já. Venham ver onde ele estava. E elas foram ver. E depois disso, o anjo diz a elas: e depois depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali vocês o verão. Observe o que é que está sendo colocado aqui por Mateus na construção de todo esse contexto, para que a nossa mente e o nosso coração seja conduzido. O anjo está indo falar com essas mulheres, está mostrando a essas mulheres da ressurreição de Cristo, para que a fé delas, para que aquilo em que elas acreditaram, que os discípulos acreditaram, seja restaurado, renovado, seja avivado no coração deles novamente, porque afinal de contas, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, houve um abatimento profundo nos seus discípulos, houve muitos discípulos que ficaram em dúvida, que desacreditaram. O texto mais à frente nos diz exatamente isso, que alguns dos discípulos, apesar de ter visto ao Senhor Jesus Cristo já ressurreto, ainda assim duvidaram. Alguns o adoraram, mas outros duvidaram.
O que está acontecendo aqui é que o centro de toda a caminhada cristã, o centro de toda a estrutura que nós podemos ter na nossa vida, que é a fé no Senhor da glória, no Senhor Jesus Cristo, que já havia predito todas essas coisas, a nossa fé nele, a fé deles, seja restaurada, não mais oscile, não mais descreia, mas que eles creiam de maneira profunda naquilo que é o fundamental para a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, na caminhada do discipulado. Não é alimentar o coração com coisas exteriores, não é alimentar o coração com coisas fantasiosas, não é alimentar o coração com projetos, com coisas, com estruturas, não é alimentar o coração com novidades, com coisas que possam nos encher os olhos, porque elas são legais, porque elas são novas, mas é alimentar o coração com aquilo que é mais básico e fundamental para a nossa fé e nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Em outras palavras, essa história inteira não acabou. Essa criação inteira, esse movimento inteiro de Deus para a redenção de todos aqueles que creem no seu Filho, esse movimento não acabou naquele momento. O anjo vem e fala com elas e orienta a elas o que elas devem fazer e anunciar essa mesma verdade aos próprios discípulos de Jesus, para que eles também sejam alcançados naquilo que é o âmago da vida e da alma deles. Versículo 8, então, o texto de Mateus nos diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de quê? De medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eu acho isso aqui um reflexo, um anúncio imenso, tão profundo, do quanto que é a nossa humanidade. E o quanto isso descreve a nossa própria espiritualidade, a nossa caminhada com Cristo, o nosso caminho com o Senhor na face dessa terra. Como nós, na nossa limitação, como que a gente, nas nossas fragilidades, nós somos tomados de medo, mesmo com as coisas mais extraordinárias que o próprio Deus está operando nas nossas vidas. Quantas vezes nós ainda assim somos tomados por medo? O medo, e se você um dia foi tomado de medo, você sabe o que é isso. Se o pavor vem, toma você, você sabe o que é isso. Elas estão saindo do sepulcro. O Senhor delas havia sido colocado ali. Elas estão saindo desse sepulcro e Ele não está mais ali. Se elas tinham uma certa descrença, uma certa dúvida, uma certa oscilação quanto a esse fato, elas estão ali agora sendo modificadas e transformadas. E o que acontece é que o medo toma conta de cada um de nós, quando coisas grandes demais estão acontecendo ou para acontecer na nossa vida. O medo nos toma conta, mas o fato aqui é, elas não foram tomadas pelo medo apenas, mas foram tomadas também por uma profunda alegria, grande alegria. Algumas versões podem dizer para a gente uma indizível alegria. Você sabe o que é isso? É a nossa humanidade sendo revelada. Elas estavam aqui numa crise. Observe, medo tomando conta delas, mas uma profunda alegria também tomando conta. É a fé voltando a operar e tomar conta delas. É a fé começando a empurrar, a se deparar com aquilo que é a nossa estrutura de incredulidade. É a fé começando a trazer para elas duas a real profundidade e vida que nós podemos ter quando nós estamos realmente crendo de maneira inabalável no Senhor Jesus Cristo em toda a sua obra. Por isso que vem uma profunda alegria, ainda que o medo esteja ali também tomando conta de nós. Mas o medo está sendo expulso, mas ainda não foi. O fato é, esse medo não as fez parar. O
que o texto diz é que elas, tomadas de medo e de grande alegria, correram e foram anunciar. Elas obedeceram o que o anjo estava dizendo. Veja, quando a nossa vida, ela diz respeito ao reino, quando a nossa vida começa a retornar, a caminhar, a apontar no que diz respeito ao reino dos céus, na nossa vida, o medo, ele pode ser algo presente, pode, mas ele não nos faz parar, ele não nos faz estagnar, mas ainda assim, o texto continua dizendo para nós: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o que Jesus diz? Jesus não diz para elas: ó queridas filhas, como é bom revê-las. Jesus diz para elas assim: não temais. Jesus vai até elas, para nesse processo passar a régua. E o que Jesus faz? Elas estão tomadas de profunda alegria, mas também de medo. E o que Jesus faz é tira o medo. Quando a gente se encontra com Cristo, querido, na caminhada, os medos vão embora. Vão embora. A nossa caminhada em buscar Jesus, ela faz com que nós continuemos no processo, não porque nós somos fortes demais, mas porque Jesus retira todos os medos. E aí então nós ficamos cada vez mais livres para continuar, para obedecer, para ir em frente. Tanto é que ele diz: não temais, faz o que o anjo disse. Jesus não veio dizer algo a mais do que o anjo já havia dito, mas o que Jesus faz aqui em aparecer para elas é nada mais, nada menos do que: vou aparecer para tirar o medo e elas poderem fazer o que elas têm que fazer de maneira que elas precisam fazer. Não tem mais. Vai, avisa aos irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Mas aqui entra um trabalho que Jesus está fazendo também, não apenas com elas duas, também com seus discípulos. Observe, ele ressuscita, mas diz aos discípulos que eles vão encontrar Jesus lá na Galiléia. E lá vocês vão me ver. Há um caminho inteiro que eles precisam fazer, acreditando que aquele Jesus que eles viram morrer e ser sepultado, não vai estar na sepultura, vai estar lá na Galiléia, onde mandou eles irem. E lá eu vou encontrar vocês. Imagine você o que é fazer esse caminho, com todos esses fatos aqui, cercando sua mente e seu coração. Imagine você ir em direção a um lugar para encontrar alguém que você há 3 dias atrás viu e sabe que está sepultado. Mas ele tinha dito que ia ressuscitar, né? Então vamos lá. Vamos para Galiléia. E aí, essas duas mulheres avisam aos discípulos que Jesus falou com elas e que mandou eles irem para Galiléia, como já havia dito. Então elas indo, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, e aqui a palavra ancião é a mesma palavra para presbíteros, deram grande soma de dinheiro aos soldados que estavam lá, que ficaram estatalados, ok? Quando viram os anjos. Ou seja, eles estavam como mortos, mas eles não ficaram alienados. Eles estavam vendo o que estava acontecendo, mas eles estavam em estado de choque. Deram grande quantia de dinheiro a eles, recomendando-lhes que dissessem:
vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão desses fatos divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje é o dia em que Mateus está escrevendo, não é hoje, agora, certo? Dia 12 de junho. Observe, a versão que se espalha entre os judeus é de que os discípulos de Jesus removeram aquela pedra imensa, como não se sabe, mas eles fizeram isso, certo? Afinal de contas, eles eram pescadores, né? E pescador é um negócio assim, né? Conta muita história, né? Pescador. Roubaram o corpo e estão dizendo por aí que ele ressuscitou. Eles receberam essa bolada de dinheiro e espalharam essa versão. Essa versão se espalha entre os judeus. Para quem é que Mateus escreve o evangelho dele? Quem é o público que recebe esse evangelho? Judeus. Mateus está escrevendo para um público que recebeu esta versão da história de Jesus Cristo. Mateus está escrevendo a pessoas que ele anuncia o evangelho, mas ele sabe que essas pessoas receberam uma versão dos fatos completamente distorcida. Ele sabe que a incredulidade também está sobre o coração daqueles homens e mulheres que estão recebendo esse evangelho. Em outras palavras, Mateus está construindo todo esse enredo aqui para nos alcançar nada mais, nada menos no que diz respeito à nossa fé, ao que a gente de fato crê. E aí observe, seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Mais uma vez, fé. Mais uma vez, o centro de tudo para a nossa vida. Porque o Evangelho diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mais uma vez, fé. Alguns duvidaram. Qual é então a resposta que Jesus dá a essa crise de fé? Qual é então a palavra que Jesus traz aos seus discípulos quando eles estão oscilantes naquilo que é toda essa obra redentora de Deus e que implica na centralidade da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida? A resposta de Jesus é tão simples quanto contundente. Jesus aproxima-se deles e diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você lembra quando um guarda tem a sua filha que está doente, quase morrendo, e um guarda romano se aproxima de Jesus e diz a Jesus: Senhor, eu estou sobre muitos soldados e eu sei o que é ter autoridade, porque quando eu dou uma ordem, eles fazem. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo volta, eles voltam. Eu sei o que é isso. E sei que o Senhor tem autoridade. Que se o Senhor disser, o Senhor não precisa ir lá. O Senhor não precisa fazer nada. Eu sei que se o Senhor der apenas uma ordem, ela vai melhorar. Você lembra o que é que Jesus diz? Em todo Israel, eu não vi fé igual a desse homem. Ele entende o que é a autoridade que Jesus tem.
o total domínio sobre céus e terra. A ideia aqui é um total domínio sobre absolutamente toda a existência. Tudo que existe, seja visível ou invisível, seja subjetivo, seja concreto, seja palpável ou não, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A palavra autoridade aqui é a mesma palavra para autoridade que o diabo usa quando quer tentar Jesus, dando a ele todas as coisas, se ele prostrado adorar Jesus. Mas em João capítulo 17, Jesus diz que toda a autoridade que ele tem, ele recebeu do próprio Pai. Quando Pilatos está conversando com ele, dizendo assim, só diz aí alguma coisa, ajuda aí, porque tu sabe que eu tenho autoridade sobre você, sobre sua vida, sobre sua morte. E Jesus responde a Pilatos, não terias nenhuma autoridade se o meu Pai do céu não tivesse te dado. Então faz o que tu tem que fazer aí. Jesus está dizendo aos discípulos, no momento em que eles estão sendo provados na fé deles, no momento mais crucial de toda a fé cristã, é o momento em que eles presenciam concretamente o Senhor da vida, da morte, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que havia libertado o coração deles, o Senhor que havia perdoado os pecados deles, o Senhor que havia dado um propósito para a vida deles. Esse Senhor havia morrido e agora eles estão se deparando com Ele novamente. E Jesus responde para eles a seguinte questão: vocês acham que eu não teria poder sobre a morte? Por que duvidar? Este é o momento para que tudo isso seja dissipado. Eu estou aqui, sou real, tenho autoridade sobre todas as coisas, porque o meu Pai me deu. Céus e terras me obedecem. Homens e mulheres se curvam diante de mim. Principados e potestades me obedecem sem pestanejar. Porque o próprio diabo crê nele e treme na presença dele. Quando os demônios que estavam possuindo os gadarenos se deparam com Jesus, eles tremem e pedem por misericórdia. Por favor, Senhor, não vem nos atormentar agora. E Jesus manda com que eles caiam sobre os porcos, e assim faz. E sempre as pessoas ficavam aterrorizadas com tamanho poder, porque até os demônios o obedecem. Jesus está lembrando de tudo isso aqui a eles. Eu tenho autoridade sobre céus e terra. Estou aqui. Mas isso não acaba aqui. Sendo assim, sendo esta a verdade, Jesus diz: ide, portanto, e façam discípulos. Fazer discípulo está profundamente e inteiramente ligado à fé que está em meu coração, ao estado de fé que o meu coração se encontra. Se a minha vida está olhando para o sepulcro, se a minha vida é lamento, se a minha vida não passa hoje de lembranças do que um dia o passado com Jesus foi, se a minha vida e a sua vida não passam hoje de algumas lembranças de tempos profundos, de milagres extraordinários, de coisas extraordinárias, de que um dia você pôde ter vivido com a caminhada do Senhor Jesus Cristo, com a presença do Senhor Jesus Cristo, se a sua vida não passa hoje deste momento de ficar contemplando o túmulo, não dá para fazer discípulo. Se a sua vida não contempla hoje o poder da ressurreição, o poder e a autoridade que Jesus tem sobre céus e terras, se hoje a sua fé não está mais trabalhando em cima deste fato de que Jesus continua vivo e operando hoje, nos nossos dias, com todo o poder e autoridade, em qualquer ambiente onde eu e você esteja, em qualquer lugar onde eu e você possamos ir, se a nossa fé não está mais apoiada nisso, como fazer discípulos? Como, enquanto eu vou, enquanto eu caminho, enquanto você vai,
como reproduzir, como chamar pessoas a viverem, a se espelharem em uma fé que contempla sepulcro. Quem deseja se envolver em uma fé que parou no passado, que vive do passado? Como se envolver em uma fé que não se lembra de que Deus, o nosso Senhor Jesus, está vivo, com toda a autoridade, poder e atuação no mundo em que eu e você estamos? Fé que contempla sepulcro é o tipo de fé que acha que dizer: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, pode ser algo que assim não surta um bom efeito. A gente começa a colocar o anúncio do Evangelho avaliando resultado. Se eu disser isso aqui, pode não ter um bom resultado, então isso aqui eu não digo agora, ou eu não digo. Deixa eu dizer outras coisas que podem ter um melhor resultado. Sabe o que é isso? É uma fé que contempla sepulcro. Ela se esquece de que o Senhor Jesus está vivo, ressurreto e tem autoridade sobre céus e terras. Se os demônios obedecem a Cristo, por que um coração humano, por mais duro que seja, não vai obedecer? Não vai se curvar? Então a gente avalia absolutamente tudo a partir daquilo que nós podemos falar e não daquilo que Deus pode fazer, apesar daquilo que eu falo. Daquilo que eu falo. Toda autoridade. Enquanto vocês vão, a ideia aqui então do id, né, que todos nós já ouvimos, desse gerúndio, dessa ideia de uma caminhada que está sendo feita na própria vida, a ideia aqui então é: enquanto você caminha na sua vida, faça discípulos. Jesus não está direcionando a gente ao que a gente vai fazer da nossa vida. Aqui nesse texto não. Você vai ser advogado, médico, carpinteiro, seja lá o que você for fazer. Vai ser cozinheiro, vai ser surfista, nutricionista. O que é que você vai fazer? Não sei o que você vai fazer. Enquanto você vai viver, você vai fazer discípulo. E o imperativo aqui é fazer discípulo e não ir. Porque ir você vai, de qualquer forma. Não tem como passar por essa vida sem fazer nada. Você vai fazer alguma coisa. Você vai caminhar para algum lugar. Enquanto você vai, você precisa fazer discípulo. E isso corrige equívocos profundos de que muitas vezes a igreja comete. É de que para fazer discípulos, para viver a vida de Jesus, para viver a vida da fé, nós precisamos nos separar desse mundo. Sair dele. Como eu posso fazer discípulos enquanto eu caminho, se eu estiver longe desse mesmo mundo em que eu fui inserido? E para atestar ainda mais isso, Jesus diz: de todas as etnias, de todas as nações. Aqui a ideia é qualquer grupo de pessoas que tenham uma cosmovisão, uma cultura toda própria, não importa onde seja. A ideia de nações aqui não é uma ideia de governo geopolítico, em que eles têm as suas fronteiras e barreiras e aquilo ali é uma nação, mas a ideia aqui é de qualquer grupo, por menor que seja, mas que tenha um linguajar próprio, um pensamento, uma forma de pensar própria, uma cosmovisão própria. Aquilo é uma etnia, é uma tribo, é um grupo de pessoas. E o que Jesus está dizendo é: enquanto vocês estão completamente imersos nesse mundo, andando por esse mundo, vocês precisam fazer discípulos em todos os meios aonde vocês vão ser inseridos. Como obedecer a Cristo, no fazer discípulo de todas as etnias, se eu me excluo da vida da sociedade? Como fazer discípulo de todas as etnias, se eu não me envolvo de maneira profunda nos meios aonde o próprio Deus me direcionou a ir? Mas ele diz mais: faça discípulos de todas as etnias, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E talvez eu e você possamos incorrer num erro aqui. É que muitos irmãos na história
entendem a ideia do batismo como uma ideia do mergulhar na água. E essa é uma ideia que há uma palavra grega para isso, que é bapto. A ideia da palavra bapto é de alguma coisa que você mergulha na água e retira. E que as constituições dessa mesma coisa, ela não muda. Então imagine que você deixa uma cenoura, uma cebola mergulhada em uma água por 1 hora. Certo? Depois que você retirar, o que mudou da constituição? A cebola não perde o seu gosto, a cenoura não vai perder o seu gosto. É cenoura, é cebola. Agora, quando você pega então um recipiente com vinagre e mergulha a mesma cenoura e deixa lá 1 hora, muda a constituição ou não da cenoura? Muda o sabor? Totalmente. Há como retornar ao que estava antes? Passou 1 hora no vinagre, agora você vai retirar o vinagre daquela cebola ou cenoura. Vai sair? Não muda mais. O vinagre, ele muda a constituição daquele elemento. Vai mudar. Totalmente. A ideia de batizar vem da outra palavra, que é baptizo. E esta palavra, ela se refere à ideia de mudança da constituição do elemento, daquele objeto, daquilo que você mergulhou. Então veja, quando o texto nos fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não se refere a apenas o ato de imergir água sobre alguém, ou imergir alguém na água, ou de aspergir a água sobre alguém, mas ele está falando sobre uma união com Cristo. E é isso que Marcos fala quando ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Porque a ideia do crer e ser batizado é uma ideia de um todo completo e não de coisas separadas, como que você primeiro crê e depois você batiza. Ele diz, a ideia do crer e ser batizado é como algo completo. O crer e ser batizado é então aquele que é mergulhado neste vinagre. O crer e ser batizado é alguém que teve a sua união com Cristo, é alguém que teve a sua constituição mais profunda, transformada por esse que é Cristo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que muda a constituição mais elementar do que quer que seja. Ele é que tem poder para fazer isso. Logo, quando o Senhor Jesus está nos dizendo aqui: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo levando essas pessoas a essa união com Cristo de maneira cada vez mais profunda. E é por isso que a nossa Constituição, a nossa Confissão de Fé diz que o batismo, ele é um reflexo, ele é um sinal daquilo que aconteceu anteriormente. A mudança, a transformação, ela não vem no ato em que a água foi despejada ou que eu mergulhei na piscina, mas a mudança aconteceu na minha união com Cristo quando eu criei de maneira profunda naquele evangelho que me foi revelado. E por isso o batismo, ele é o sinal daquilo que já aconteceu anteriormente. Conduzir alguém ao discipulado é conduzir alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de maneira que todas as suas constituições mais elementares serão transformadas, ou vão sendo transformadas dia a dia, de maneira que não haja mais nenhuma possibilidade de se retornar ao que já foi no passado. Observe, querido, que tudo isso aqui está dependendo da fé que eu e você temos. Se a fé que eu e você temos se aplica ainda a um Senhor morto que está contemplando sepulcro, nossa fé jamais conduzirá pessoas a isso. Mas se nós cremos num Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre céu e terra, a minha fé e a sua fé serão renovadas sim, de maneira a nós podermos multiplicar aquilo que aconteceu em cada um de nós. E é por isso então que ele explica no versículo 20, como é que se faz isso? Ensinando a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. Observe, não é ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, é ensinando a guardar, ensinando a praticar. É quando os nossos pés começam a ir por outro caminho, nós revelamos a palavra de Deus, revelamos as Escrituras Sagradas, revelamos Jesus e dizemos: é assim que Ele fez, é assim que Ele diz, é assim que Ele ordenou. Mas muitas vezes a gente se detém no erro. Não é assim que faz, não é assim que caminha, não é assim que pode fazer, desse jeito não. A gente se detém nisso e não naquilo que é preciso ser feito. O foco fica mais no erro do que no caminho que se deve ser seguido e traçado, ensinando a guardar todas as coisas. Porque quando nós ensinamos, quando nós aprendemos, quando descobrimos o Evangelho, quando voltamos a crer em um Evangelho de um Jesus ressurreto e que tem autoridade sobre todas as coisas, em todas as eras, nós então começamos a viver e experimentar uma transformação do batismo. O batismo, ele anuncia um começo, mas ele não tem um fim ali. O batismo remete a um processo de quanto mais eu permaneço, mais transformado eu vou sendo. Quanto mais eu permaneço mergulhado no vinagre, mais as minhas constituições elementares serão modificadas pelo próprio Senhor, naquele que eu fui unido, mergulhado. E é por isso que Paulo diz que nós estamos em Cristo, mergulhados nele. E o fim de tudo isso nos remete ao que Jesus fez com aquelas duas mulheres. Pode ser que gere medo tudo isso. Pode ser que depois de toda essa descoberta, medo e alegria nos tomem o coração. Mas as palavras de Jesus são: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem mais. Vão, façam o que vocês têm que fazer, porque eu estou com vocês. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Talvez hajam lembranças concretas, mas talvez hajam lembranças que já estejam desaparecendo da sua memória, do que a sua vida, do que a sua caminhada já foi com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar claro a você, querido, que o primeiro apelo aqui não é para que você volte a discipular, a anunciar o Evangelho. O primeiro apelo da palavra de Deus é que você volte a pôr a sua fé nesse que tem toda a autoridade. É que o seu coração retorne ao que é essencial, não ao que é exterior, superficial. Às vezes queremos fazer a obra de Deus com técnicas das mais avançadas e nos esquecemos que para fazer a obra de Deus a gente precisa dele, porque a obra é dele, não é nossa. Talvez, querido, hoje seja o tempo de você ouvir antes de tudo o anjo dizendo: estão olhando para o sepulcro, ele não está aqui. Quer achar o Senhor? Segue o caminho que Ele mandou, e lá você vai encontrar com Ele. Porque no fim das contas, o que renova as nossas forças, o que nos faz multiplicarmos, o que nos faz anunciarmos, é encontrar-se com o Senhor Jesus
e ter um coração de novo, cheio de fé, convicção, certeza de que Ele é real, poderoso, para nos fazer seguir o caminho do discipulado de todas as etnias, porque Ele está conosco todos os dias. E sim, aí vem o apelo: volta, volta a anunciar, volta a investir em vidas, não em coisas, vidas. Porque foi na sua vida que Jesus investiu, pela sua vida que Ele morreu, e pela vida de muitos que só ouvirão dessa verdade se algum discípulo dele levar, como os discípulos levaram e como essa mesma verdade chegou até mim e até você. Foi pelo caminho do discipulado que essa corrente se estabeleceu desde o primeiro século até chegar a nós. E ela só continua com cada um de nós. Ó Espírito de Deus, abre os nossos olhos para contemplarmos de novo o nosso Senhor, vivo, pleno de poder e autoridade. Abre os nossos olhos, o nosso coração, para que a nossa vida não seja contemplar no passado, mas crer no presente e no poder que o Senhor tem para transformação, de maneira que o futuro seja transformado pelo poder que o Senhor tem, quando nós andamos no Teu caminho e proclamamos o Teu Evangelho, ensinamos, discipulamos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, acenda de novo o fogo do Teu Evangelho em nosso coração, a crença, a fé não vacilante, a fé convicta em nossos corações, para que Deus, fazer o Teu caminho seja, Senhor, leve, porque o Teu fardo é leve, para que fazer o Teu caminho seja natural, porque o Senhor transformou-nos por completo, por inteiro, quando nos uniu com o Senhor, pela cruz, pelo perdão, pelo Teu sangue. Levanta a Tua igreja, levanta cada um desses irmãos aqui. Restaura, Senhor, o nosso passo, o nosso caminho, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, e que mais e mais pessoas glorifiquem ao Senhor, se submetam ao Senhor, a esse amor tão indizível, a esse amor tão incomparável. Restabeleça os nossos pés, os nossos joelhos trôpegos, conserta, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe.